Bom, está gravando. Bom dia a todos vocês. Hoje é dia 9 de maio de 2017 e essa é a nossa sessão de trading para abertura de Londres. Ok? Eu acabei de perder uma oportunidade. Eu estava mandando e-mail para vocês no STJPY. Aqui, ó, foi uma compra. Exatamente nesse ponto. O mercado acelerou, enfim. Mas o STJPY não pode dar oportunidade de venda. O EURUSD pode dar oportunidade de venda para a gente também. Daqui a pouco, vamos só esperar. Mas essa compra aqui eu perdi. Basicamente o preço, que foi o preço feito aqui, né? Especificamente. O mercado acelerou, fez uma parede de alta, voltou na média de 8, né? Uma pequena retração. E basicamente a força compradora engoliu a força vendedora que estava presente no mercado antes. Então, aqui mais ou menos foi uma compra e o mercado já estaria já mais de 10 pips. EURUSD. Vou colocar uma ordem pendente de venda aqui na mínima desse candle. Aí, tá? Vamos pensar um pouco sobre qual é o STJPY. Já passou a oportunidade, vamos pensar aqui agora. Vamos pensar um pouco a respeito de qual é a situação do EURUSD. Primeira coisa, qual que é a parede? A parede é essa aqui, claríssima. Parede de queda. Parede de queda bem estabelecida, extremamente clara, né? Tá claro isso aí pra gente. Ok. O tipo de tendência é power ou super? Bom, a tendência power é quando o mercado volta na média de 20. E a tendência super é quando o mercado volta somente na média de 8. Então, só para exemplificar, aqui no caso do STJPY, a tendência é super. Por causa que o mercado voltou na média de 8, deu oportunidade a partir da média de 8. Tá? Aqui no EURUSD, a tendência é power. Porque o mercado rompeu a média de 8, mas ainda tem a média de 20 que está aqui segurando e pode empurrar o preço para baixo. É basicamente o que eu quero identificar. Tivemos 2 ou 3 candles de retorno? Sim. Aqui foi 2 candles, aqui foi 3 candles. O retorno não é muito forte, tá? Não é aquela coisa agressiva, pelo menos não por enquanto. O recuo é de 30%, 50%, 100%. Vamos dar uma olhada. Pegamos Fibonacci. Medir aqui. O retorno é de 50%. Tá? Ainda está dentro do esperado esse retorno. Ainda pode ser, ainda está tranquilo. Se o mercado subir e romper essa máxima aí, dessa retração, eu vou considerar que esse retorno é muito forte. E aí eu já não quero mais estar presente no mercado. Ok? E agora, qual é o tipo de barra que nós temos? Qual é o cenário? Basicamente, o cenário que nós temos aqui fez essa pequena parede de alta, o mercado caiu tudo, né? Subiu de novo, eu coloquei uma ordem pendente de venda na abertura, no preço de abertura desse candle, esse último candle de alta, tá? Se o mercado cair até aqui embaixo e executar minha venda, isso significa que a força vendedora vai ter apagado a força compradora mais recente, está em pé de igualdade aí, e aí eu já quero entrar vendido, tá? O STJPY, a oportunidade já foi, infelizmente, né? Eu estava distraído na hora. Coloquei a ordem pendente de venda, o stop loss vou colocar acima dessa máxima. R$ 85.
vai dar 10,5 pips de stop. Vamos ver o que o mercado vai fazer. Bom, acabou de fechar esse candle, tá? E esse candle, fechou esse candle, e isso é ótimo, porque o formato como fechou esse candle aqui é um formato de um pin bar. Esse candle aqui, ó, é um formato de um pin bar. Perfeito, na verdade. Esse tipo de candle, geralmente, ele mostra movimento de alta, início de movimento de alta, tá? Se o mercado cair e pegar minha ordem, vou até ajustar um pouco melhor aqui. Se o mercado cair e pegar a minha ordem, nós vamos ter aqui vou escrever na sigla do Oliver, B, T, T, O, que significa Bottom, Tail, Take, Out. Traduzido, Bottom é parte de baixo, Tail é sombra. Então, basicamente, um candle que tem uma sombra para baixo, tá? Take Out, que é tomado. Basicamente, é um pin bar que indica compra e o mercado apaga ele com uma força vendedora. Essa é a ideia por trás do BTTO. Tá aí, ok? O STJPY continua subindo. Caramba, hein? Essa aqui vai ser difícil de dormir com essa. Ontem, especificamente, foi feriado aqui na minha cidade. Aniversário da cidade. Aí, eu não sei se tinha alguém aqui presente na sessão de Nova York. Mas estava um barulho muito grande. Deixa eu ver aqui o chat que eu não vi. Bom dia, Ricardo. Bom dia, William. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Silvia. Deixa eu mandar um áudio aqui para um companheiro meu de trading. Vamos ver se o cara acordou. Ok. Bom, apenas para fins didáticos, eu vou pegar outros pares aqui para a gente acompanhar e ver o que está acontecendo, porque senão, né, 2 pares somente, o negócio pode ficar um pouco lento. GBUSD. Deixa eu colocar aqui. GBUSD está em um ponto para dar uma venda. Basicamente aqui, tá? Se ele passar para o lado de baixo, cair para baixo aqui, pode ser uma venda já. Por quê? Bom, vamos pensar um pouco sobre isso. Parede de queda, o mercado voltou, segurou na média de 20, nova parede de queda. Fez nova mínima, voltou agora na média de 8, pode ser que dê uma venda. O USD está quase invalidando a nossa possível ordem. Deixa eu ver aqui, o SDK de cara.
tá dando compra agora. Parede de alta, 16 pips, retornou na média de 8, na média de, parede de alta, retornou na média de 200, na média de 20. Esse ponto foi resistência, agora virando suporte. O mercado já apagou a força vendedora anterior. A partir daqui pode ser que ele suba. O mercado hoje está bem diferente, tá? A UDSD acabou de voltar para a zona, para a linha de tendência, para a média de 20. E essa é naturalmente uma zona de resistência. Pode ser que, se conseguir apagar a força vendedora, compradora anterior, pode ser uma venda. NZUSD, tendência linda, impulso, voltou aqui na média de 20, impulso, voltou na média de 20, impulso, está voltando na média de 20 agora. Deixa eu ver aqui, EURUSD acabou de tocar na média de 20, não fez nova máxima, está segurando a mesma resistência anterior e tá bonito. Vou ajustar um pouquinho mais aqui minha entrada. Essa aqui é chamada de a zona 5 do Oliver, tá? Entrei vendido agora no STJPY. Stop vai ficar 2 pips acima dessa máxima. 637. Meia 57, meu stop loss. Stop de 55 pontos. Basicamente, o que eu consigo identificar, isso aqui é uma possível zona 5 do Oliver. A zona 5 é quando o preço está muito afastado da média de 20 e que, logicamente, isso pede, né, por uma retração. E aí eu vendi por isso e também pelo seguinte motivo. Veja bem, esse ponto, essa sombra, juntamente com essa sombra, os vendedores começaram a mostrar aí as garras recentemente no STJPY. EURUSD, se ele romper a média de 20, nós não temos oportunidade. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Não. EURUSD está pensando se vai conseguir romper a resistência. Se ele passar para cima dessa resistência, significa que, bom, se ele passar para cima da média de 20, aí já não é mais um interesse essa possibilidade. No STJPY, vou colocar um take de 1 para 1. GBPUSD está na mais importante zona de decisão, que é a média de 200 junto com a média de 20.
Tá? Se ele der um engolfo aqui, pode ser uma venda. O SD Card caiu e deixou uma sombra bem interessante para o lado de baixo. A USD deixou uma sombra gigantesca para o lado de cima. Isso aqui pode ser uma venda novamente. NZUSD está chegando na média 20 ainda. Ok. Vou reajustar novamente minha venda no EURUSD. 58 vai dar 78 pips. Meu stop, ok. Bom, vamos explicar novamente o que é que está acontecendo. Deixa eu desenhar aqui a parede. Essa aqui é a parede principal de queda. A retração, essa retração veio aqui até 50% da FIBO. O mercado caiu, né, falhou em fazer a nova mínima. Foi lá em cima novamente, fez uma nova retração, segurou no mesmo nível de preços, tá? E agora ele acabou de tocar na média de 20, deixando alguns candles com sombra. Esse candle aqui é mais ou menos um pin bar. Esse candle é um spinning top, que é um candle de indecisão. Eu coloquei minha ordem pendente de venda abaixo da mínima desse candle aqui. Se o mercado passar para baixo, eu estarei vendido. Meu stop loss está 2 pips acima da máxima desse candle. Ok? O STJPY vendi. Vou acompanhar um pouco de perto essa venda no STJPY, porque a tendência, logicamente, é de alta. E isso aqui, para mim, me parece ser a zona 5 do Oliver, tá? Que é quando o preço está afastado, ele está distante da média de 20 períodos. E aí, quando isso acontece, basicamente o preço começa a buscar uma retração. Deixa eu dar uma olhada no DAX. Tem alguém que opera DAX aí, pessoal? Bom dia, Antônio. Bom, o DAX abriu com um pequeno gapzinho de alta, tá? Praticamente irrelevante, fez um movimento de alta e agora ele está construindo, fazendo uma parede de queda. Essa parede de queda está pagando bastante do movimento de alta anterior. Então, eu não ficaria surpreso se ele caísse. EURUSD chegou um pouco próximo de executar minha venda, mas não chegou a executar. O STJPY já está positivo. O DAX está mostrando um rompimento da média de 200. Possível rompimento, que está bem com cara de ser um rompimento da média de 200. O STJPY está indo a favor. Muito bom. Talvez esse candle, que falta 45 segundos para fechar, talvez ele defina as coisas para a gente. Vou esperar fechar esse candle, dependendo de como fechar esse candle no USD, já vou retirar minha ordem pendente de venda.
Bom, eu vou deixar a ordem pendente de venda no EURUSD por mais um candle, por mais 5 minutos. Se ele passar para cima de onde está o stop loss aqui, eu vou retirar a ordem, tá? A partir daqui, a ideia principal é que ele caia diretamente. Se ele não fizer isso, eu vou retirar a ordem do EURUSD. GBUSD, candle de indecisão na média de 200 e na média de 20. Se ele passar para baixo da sombra desse candle, tem boa chance de queda. Tá? Não vou entrar vendido porque a ideia aqui é negociar somente os dois pares lá, mas para fins aí de ilustração e educacionais pode ser interessante. Então, se eu fosse fazer uma venda, tá? Coisa que eu não vou fazer, aqui nessa linha azul é onde estaria a minha venda. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Sim, eu vendi no STJPY, mas eu vou fechar a operação no fechamento desse candle, né, de 3 minutos e 20 segundos. Se ele não fechar, se ele não der o meu take, tá aqui embaixo, 1 para 1, eu vou fechar a operação. Por quê? Porque a tendência é de alta, o mercado acabou de tocar agora na média de 8 períodos, e a média de 8 períodos tem o potencial de empurrar o preço para cima. Certo? O Antônio opera o DAX. Tá. Ok. NZ2T acabou de tocar na média de 20. Pode ser que junte força para cair. Vamos ver o que vai fazer. Bom, EURUSD, o mercado passou um pouco para cima da média de 20. Está acima da média de 20 agora. Mas eu mantenho minha ordem pendente de venda, que se ele cair até aqui embaixo, isso vai se concretizar, vai aparecer para a gente como um engolfo, tá? Que é basicamente uma força que engole a força anterior. Então, a parede alta é esse movimento de alta, se o mercado a partir daqui começa a cair e executar minha venda, vai ser interessante. O STJPY, vou fechar praticamente no 0 a 0, tá? Não vou esperar o mercado pegar meu take, a tendência é de alta, o mercado está sentadinho em cima da média de 8 períodos, e a média de 8 períodos funciona em uma boa parte das vezes. Tá? Aqui funcionou, tá? Então eu não vou arriscar esperar o mercado dar mais um spike de alta contra a minha operação, contra a tendência.
Fechei o SDJPY praticamente, deixa eu ver aqui exatamente. Isso aqui deve ter dado meio pip ou menos que isso. Meio pip. Deu meio pip. Bom, EURUSD. Agora é a hora da decisão. O STJPY pode dar para a gente a oportunidade de compra, tá? Vou colocar uma ordem pendente de compra aqui em cima, por isso até que eu já paguei já fechei a minha ordem de venda. Se ele subir, o candle principal de referência, no caso do STJPY, é esse candle aqui, ó. Tá? Esse é o candle principal para tomar como referência. A tendência de alta, a parede é essa aqui. A tendência é super, ou seja, o mercado bolsa médio de 8. Tivemos aqui dois candles de retorno. O recuo não é muito forte, recuo de até 30%. Tá? E se a força compradora conseguir apagar essa força vendedora, que foi a força mais recente e mais importante, significa que o mercado tem força para subir. Por isso que está aí a minha ordem pendente de venda. Tá? No EURUSD, tá bem feio a situação aqui, tá ficando cada vez pior. Mas o mercado também não conseguiu se afastar da média de 20. Parede de queda. O mercado voltou aqui na média de 20. Tá? A força compradora mais importante, o candle de referência, vamos falar assim. O candle de referência no EURUSD é isso aqui. É a força compradora recente mais importante. Por isso que eu coloquei minha ordem pendente de venda abaixo dele. GBUSD, rompendo a média de 200. Isso aqui é só para a gente acompanhar e ver o desenvolvimento. O SDCAD, existia uma parede de alta, isso que a gente tem que buscar observar. Existia uma parede de alta e o mercado fez agora uma parede de queda. Essa parede de alta que existia foi totalmente apagada, deletada por esse movimento de queda. Isso, logicamente, deixa claro para a gente que o mercado está querendo cair, né? AUDUSD, mercado rompendo a média de 20. NZUSD está na média de 20 agora, bem assim, em uma zona de decisão. DAX. Bom, vou esperar fechar esse candle. No DAX, o que eu vejo? A parede mais recente é essa aqui, ó. Essa aqui é a parede mais recente. O mercado voltou. A partir daqui ele pode dar venda. Tá? Só para a gente acompanhar, vou colocar aqui uma ordem de 001. Aqui nesse ponto. Tá? Três pips acima. 14 pips, ok. O DAX é um pouquinho mais caro. Maravilha. Por que eu coloquei aí? Vamos pensar um pouco a respeito disso, porque o mais importante aqui não é tanto a oportunidade em si, tá? Bom, EURUSD, eu vou retirar minha ordem pendente de venda. Ele está claramente com cara de alta. Tá, vamos pensar aqui um pouco no DAX. Vamos fazer uma contagem.
Veja bem, nós tivemos essa parede, esse movimento de alta desde a abertura, né, às 3 horas da manhã, o mercado subiu, 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 subiu. Chegou uma determinada altura aqui, o mercado completamente inverteu, caiu. A gente pode observar que essa parede de queda, ou esse movimento de queda, ele é mais ou menos do mesmo tamanho desse movimento de alta. Tá? Então, os dois são equivalentes. Esse aqui com esse aqui, em termos de tamanho. Agora, em termos de tempo, esse aqui levou muito menos tempo para se desenvolver do que esse. O que significa que a força presente nesse movimento aqui, ele era muito maior do que a força presente nesse movimento. Ok? O que forma para a gente a famosa parede de queda que engoliu, apagou o movimento de alta. Considerando tudo isso, se nós pegarmos Fibonacci, medirmos aqui nesse formato, o mercado voltou até um pouco mais, aí, de uns 35% mais ou menos do tamanho. Tá? Nisso, ele rompeu a média de 200, rompeu a média de 20 e voltou na média de 20 e na média de 8 aqui. Então, ele fez esse movimento de queda, uma retração, e a partir daqui, se ele ultrapassar essa mínima anterior, eu acredito, eu vejo como uma boa possibilidade de venda. O mercado pode continuar caindo, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. EURUSD inverteu a direção, tá? Como dentro dessa estratégia, o meu foco principal é negociar somente na direção da tendência, então não vejo nada. O STJPY, ponto principal de referência para ele era a média de 8. Tá? Teria pego o take profit já da venda. O ponto principal de referência para ele era a média de 8 períodos. Deu uma retraçãozinha um pouco maior. Vamos ver o que ele vai fazer a partir daí. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa aí que não ficou claro? Não, o Roger. Operar mesmo somente EURUSD e o STJPY. O DAX aqui é só para a gente ter uma ideia da parte operacional. Estou com a ordem pendente no STJPY, vamos ver o que ele vai fazer. As médias. A média azulzinha é de 8 períodos. A média preta é de 20 períodos. A média vermelha é de 200 períodos. Todas elas simples e aplicadas ao fechamento. O DAX estava com a ordem pendente de venda, tá? E acabei de retirar a ordem pendente por causa que
O mercado decidiu que ele quer subir, né? Opa, executou minha compra no STJPY. Estou comprado. Cinquenta e três, 73 pontos. E agora deixar o mercado se desenvolver como ele quiser. Tendência claramente de alta, né? Começou a acelerar, aumentou a frequência da tendência. Aqui, aqui, aqui e aqui. Maravilha. Mais alguém está comprado aí, pessoal? Tá. Para efeito de proteção, tá? Que na mesma velocidade que o mercado sobe, às vezes ele volta. Eu vou ativar um trailing de 1 para 1. Ou seja, o meu stop está em 73 pontos. Então, ativei um trailing de 73 pontos também. Assim que ele tiver 1 para 1, olha lá, ativou o trailing. Para efeito de gerenciamento de risco, tá? No mercado, o trading ele pode ser uma boa opção se você souber quando usar o trading, porque se você utilizar o trading na hora errada, da forma errada, ele só vai servir para te tirar do mercado muito cedo, tá? Então isso é muito importante também a gente ter ciência disso. Na verdade, quando o mercado anda a meu favor, eu não gosto muito eu raramente tenho a estratégia da abertura de Nova York, que eu ativo um trading automatizado, né? Esse trading normal da plataforma. Geralmente eu gosto de puxar o preço para o break-even, ou lá no mais um ponto. Se o mercado voltar, eu saio com mais um ponto. Bom, aqui nesse caso especificamente, teria dado o take profit na venda, né, do STJPY, e agora estaria positivo na compra também. EURUSD, tendência de alta, está fora de cogitação. IBUSD, ok. O USD-CAD está começando a formar aí uma possível situação, oportunidade de venda. AUDUSD rompeu a média de 20, NZDUSD está retraindo um pouco e o DAX está desse jeito. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma resistência em períodos maiores. Na verdade, tem esse ponto de suporte que agora já pode virar resistência, né? E no semanal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá rompendo a linha de tendência de baixa. Bom, fechou esse candle. Vamos esperar o próximo. Gerenciamento de risco. Meu stop loss já está no meu ponto de entrada.
tá? Já não existe mais nenhum risco nessa operação. Se ele voltar, sai com mais um ponto. E vou esperar fechar esse candle em 4 minutos e meio para ver como ele vai fechar. Se ele der mais um candle de alta, mais uma arrancada de alta, vai ser ótimo, mas também sabendo que existe a possibilidade de que ele volte. Existe a possibilidade de que ele dê uma retração, tá? Que ele suba e depois volta. Então, eu vou aceitar esse risco. Eu posso fechar agora com um lucro de, deixa eu ver aqui, 7, 8 pips, ou eu posso esperar que o mercado volte um pouquinho mais. Fala, grande João Espíndola. Bom dia, patrão. Tudo bem com o senhor, seu João? No fechamento desse candle, dependendo não, né? A menos que ele feche muito um candle de continuação aqui, aí eu vou considerar não fechar a operação. EURUSD, tendência de alta, agora se aproximando da média de 200. O STJPY estou aí comprado. GBPUSD, o mercado atacou a média de 200 com bastante força, deu uma retraçãozinha, uma segurada. Aqui, nesse ponto, mais ou menos, eu considero que foi uma oportunidade de compra, stop loss abaixo, tá? O rompimento da média de 200 e o mercado se apoiando na média de 8 para subir. O SDCAD, que coisa mais bela do mundo. Tinha uma parede de alta, ela foi totalmente apagada, deletada pela força vendedora, e essa é a direção principal. Não sei, talvez o Oliver já tivesse entrado vendido aqui, né? Na verdade, ele teria vendido aqui, acredito eu, e talvez aqui de novo, por causa desse que era spin bar, ou stop tail. A USD rompeu a média de 20. Aqui esse candle é um bottom tail, e basicamente ele indica que a partir acima dele seria uma boa possível oportunidade de compra. NZDSD, uma compra agora, estaria praticamente aí no 0 a 0, começando a subir. E o DAX, eu particularmente não vejo nada, somente uma parede de queda, agora o mercado está começando a subir de novo. Se ele der uma retração, pode ser interessante. O STJPY, 1 minuto e 37 para fechar. Ok. Vamos dar uma olhada aqui, o que mais está acontecendo em outros pares. Majors. O SDCHF. Parede de alta, bem clara, bem estabelecida. 3 candles de retração. A força compradora apagou a força vendedora, seria uma compra nesse ponto. Stop por aqui. O mercado fez nova máxima, já daria para fechar por aqui ou talvez por aqui. Nesse momento, o mercado tem essa parede alta, deu essa retração na média de 20 e pode dar compra. Detalhe que eu vejo, tá? Essa retração aqui, ó, esse candle de retração foi muito forte contra a direção principal. Então, isso já me deixaria um pouco ligeiro na parada. E o STJPY. Acabei de fechar, tá? Primeiro candle, seguindo a minha regra. Primeiro candle que fechar acima da mínima. Segundo candle, fecha a operação. Tá ok?
Tá claro para vocês aí, pessoal? Maravilha. Eu estou negociando com um risco extremamente baixo, tá? Estou usando a alavancagem de 2 para 1, ou seja, estou multiplicando meu capital por apenas 2 vezes. Atenção, isso não quer dizer que lá na corretora minha alavancagem seja 2 para 1. Minha alavancagem lá na corretora é 400 para 1, tá? Lá na corretora, ou em termos de corretora, eu vou utilizar o máximo de alavancagem possível lá. Isso aqui é como ter alavancagem guardada no depósito, tá ok? Mas aqui na hora de abrir as minhas ordens, eu estou usando a alavancagem mais baixa. Basicamente é a alavancagem que eu praticamente me sinto mais tranquilo, mais confortável. E aí cada um vai da sua determinação de risco. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, comentário, pergunta? Algo não ficou claro aí? Bom, ontem, deixa eu ver aqui. Critério de saída da operação, ok, tudo bem. Eu posso ter experiência nesse etapa, pode ser já risco de 1 a 2% por operação. Sim, Roger, sim. Só que, na minha experiência, tá? Que não é muita nesse setup, na minha experiência, quando o mercado está em tendência assim muito bonito, cara, é lindo, funciona muito bem. Quando o mercado fica lateralizado, o sistema tende a diminuir um pouco a taxa de acerto. Tá? Você pode ter uma série de drawdown aí um pouco mais significativo, lógico. Quanto maior o risco, maior a recompensa e por aí vai. Né? Sobre saída. Muito bem. Essa operação no corretor da PY eu entrei mais ou menos por aqui, tá? Mais ou menos por aí. Qual que era a máxima anterior? A máxima anterior é esse ponto aqui, esse candle. Ok? Então essa aqui era a máxima anterior. Eu vou esperar, para eu sair da operação, eu vou esperar que um candle passe para cima da máxima, feche acima da máxima. Importante, tem que fechar acima da máxima. O primeiro candle que fechou acima da máxima foi esse candle aqui, certo? No próximo candle eu fecho a operação. Feche ele acima da máxima ou não. Feche ele acima da máxima ou não. Então eu entrei aqui, o mercado fez nova máxima nesse candle. No próximo eu fecho totalmente a operação. Certo, Ricardo? Exemplificando, essa aqui foi uma operação que eu perdi hoje, que eu não me perdoei até agora. Mas enfim, justo na abertura de Londres. Aqui teria sido uma excelente compra. Eu vi isso aqui, mas não achei que ia acontecer tão rápido. Primeiro candle que fechou acima da máxima, que foi aqui, foi esse. Primeiro, fecha segundo. Tá? Aqui,
Aqui foi uma compra também. O primeiro candle foi esse, fecha no segundo candle. E por aí vai. Bom, pessoal, então é isso aí. Já estamos com 1 hora quase de sala. Conforme eu falei para vocês, eu vou tomar nota, estou tomando nota do resultado do canal de análises, tá? Ontem, falando eu, tá? Até porque eu não sei, não tem como saber quanto que vocês fizeram e também não veio ao caso. Ontem eu fiz 0,20 no canal de análise da parte da manhã e hoje foi 0,14. Tá ok? Vou tomando nota disso, vou elaborar uma planilha e depois eu passo para vocês para a gente acompanhar e, inclusive, muito importante é a gente acompanhar e fazer isso separado. Da sessão de abertura de Londres, um resultado. Abertura de Nova York, outro resultado. São duas situações diferentes, depois a gente compara um com a outra, vê qual é melhor, né? E ver se tem, inclusive, se tem alguma que não está indo muito bem para a gente cortar e ficar só com aquilo que funciona. Sim, hoje, por volta das 11 horas, eu mandei e-mail para vocês, para participar da sessão de Nova York. Um abraço para todos, fique com Deus e até mais.